Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Último dia da novela, onda boa que me leva a olhar você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Quem sabe cantar e pular ao mesmo tempo, a hora é agora. Vem, adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na tua mão, na tua mão. Muito obrigado. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente, todos que se ligam pelas redes sociais, @EuriBenevento, Twitter, Instagram e Facebook. Deixa eu arrumar o microfone aqui que ele tá meio stranger. Galera que me segue nas redes sociais, a galera que tá inscrita aqui no nosso youtube.com/EuriBenevento. Pra galera também que gosta de acompanhar pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, várias maneiras de você acompanhar o Terça Nobre. Tamo junto, galera. E é o seguinte, galera, o episódio da semana passada, o episódio número 6 da 5ª temporada, foi o episódio A Vida é Feita de Amores Imperfeitos. A gente conversou um pouquinho sobre como as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E relacionamentos que a gente vive, e que as coisas elas acontecem de uma maneira imperfeita até ficar perfeito, né? Porque assim, geralmente a gente tem a busca, né, pela perfeição, no que a gente faz, a busca pela perfeição naquilo que a gente vai construir, coisa nossa. A gente quer que seja tudo perfeito na nossa cabeça. A gente imagina a ideia de uma perfeição e a gente quer buscar aquilo. Só que ao longo do caminho as coisas vão mudando e nem tudo é como a gente quer, né? As coisas elas acontecem, as coisas elas saem do nosso controle, as coisas elas tomam rumos diferentes, por mais que às vezes a gente não queira. E mesmo na imperfeição e mesmo nos erros de percurso, de repente a gente pode encontrar uma maneira de fazer dar certo, a gente pode encontrar uma maneira de ser perfeito na imperfeição, né? É meio doido isso. Mas aí teve a inspiração da música do Skank também, e a gente conversou um pouquinho mais também sobre outros assuntos que acabam levando, né, a coisas que a gente vive, que saem e nascem do imperfeito e levam a gente para outros caminhos, e faz a gente entender algumas coisas, e faz a gente começar a apreciar aquilo que a gente tem, que nem eu falei, né? Às vezes a gente tem alguma coisa e a gente não sabe dar valor naquilo que a gente tem que perder pra entender isso. Às vezes também a gente vê, né, como tem aquele velho ditado da grama do vizinho que é sempre mais verde, então assim, a gente sempre vai achar que a vida das outras pessoas é melhor do que a nossa, que a situação das outras pessoas está melhor que a nossa, que o nosso problema é maior do que o problema dos outros. A gente sempre vai achar que pra gente tá diferente. Então a gente tentar ter essa visão diferente, tentar mudar um pouco, tentar encontrar, né, boas coisas, mesmo quando não aparecem nitidamente, mas tentar aprender a enxergar dessa maneira. E essa ideia foi legal, a gente trocou essa ideia semana passada, obrigado pra todo mundo que acompanhou. Inclusive os 2 últimos episódios do Terça Nobre eu gravei lá na Rádio Vibe Mundial, eu tô voltando a gravar aqui em casa com esse cenário, bom e velho cenário do Terça Nobre, que eu gosto muito também, já recebi críticas por ele, mas eu gosto desse cenário aqui, me sinto muito bem fazendo aqui. E então esse episódio tô fazendo em casa, tio Chicória que vai ficar feliz da vida. A gente teve também um episódio antes desse que foi Eu Estava Aqui o Tempo Todo, só você não viu, que foi um episódio que teve bastante visualização, fiquei feliz pra caramba, obrigado pra todo mundo que acompanhou, obrigado pra todo mundo que tá inscrito no canal, obrigado pra quem se inscreveu através desse episódio, então muito obrigado mesmo. Então os dois últimos episódios a gente pegou um pouquinho de letras, né, a letra da Pitty, Na Sua Estante, depois Amores Imperfeitos do Skank, e em cima da ideia da música, do nome da música, a gente trabalhou aqui também as ideias dos episódios. E como o Terça Nobre sempre traz isso, né, eu sempre converso aqui com vocês com os significados de músicas, e eu falei, né, da música Amores Imperfeitos do Skank, mas assim, eu não entrei profundamente na música, eu usei o título da música como base e ideia
pro episódio do Terça Nobre. Então, antes da gente ir pro tema do programa de hoje, antes da gente falar do tema de hoje, então ainda vou puxar um pouquinho do episódio da semana passada e quero ler aqui a letra da música Amores Imperfeitos, que é uma música muito bonita, né? Teve uma vez que um amigo me convidou pra ir no show do Skank, e eu sou meio chato pra essas coisas mesmo de show, assim. Eu não gosto muito de ir em show porque eu sou baixinho, então geralmente eu não enxergo o palco. Nesse show aconteceu isso, inclusive, a gente ficou bem lá atrás, assim, e eu não consegui ver direito o palco. Mas isso aí é só um detalhe pra vida de um baixinho. Mas eu não tava muito afim de ir, porque eu já imaginava que talvez eu não fosse conseguir apreciar o show, mas fui. Falei, não, vamos lá, larga de ser chato, vamos no show. E fui. E foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha ido no show do Skank. E eu sempre gostei das músicas do Skank e tal. Mas assim, eu não conseguia me detectar como um fã. Sabe? Não, eu sou fã do Skank, é minha banda, uma das bandas preferidas e tal. E aí, quando tava no show, que eu comecei a perceber que eu sabia cantar todas as músicas que eles estavam cantando. E aí eu falava, meu caramba, olha o tanto que eu gosto. E aí, tipo, depois eu fui pegar meu celular, fui olhar minhas playlists também, um monte de música do Skank. Então, é que assim, fazia parte, né, do dia a dia, tocava tanto em rádio, todas as rádios sempre tocavam Skank. Então, a gente tá tão acostumado a ouvir Skank e tal, que aí, tipo assim, parece que é uma coisa normal, mas aí quando você para pra prestar atenção, tem um monte de música legal, um monte de letra legal, que faz a gente refletir. Nossa, se eu parar pra fazer uma lista aqui, esses dias até eu fiz uma lista pra mandar pra uma amiga minha que falou, pô, tô gostando pra caramba de ouvir a música Amores Imperfeitos e tal. E aí ela falou disso, eu peguei, já aproveitei e mandei uma lista das minhas preferidas, assim, das mais românticas do Skank, mas também tem as mais animadas. Então, o Skank tem bastante música legal, né? Tanto animada como romântica, as mais umas pegadas diferentes também. Então, aí eu, no meio do show, eu percebi isso. Falei, caramba, eu sou uma fã do Skank e não tô ligado. E saber cantar todas as músicas, assim, foi bem curioso, assim, na hora que eu detectei isso. Então, é bem legal, porque às vezes tem gente que vai no show e ensaia, né, pra ir no show, que gosta de pegar as músicas que a banda tá tocando e ouvir pra ir preparado pro show, né. Tem essa, às vezes a própria banda fala, ó, escuta a nossa CD que a gente vai tocar hoje no show e tal. Mas assim, quando você vai, eu fui completamente despretensioso, eu fui pra curtir o show e aí quando eu percebi, eu sabia cantar todas as músicas, eu falei, caramba, que doideira. E me deu esse clique assim de entender o tanto de música que eu conhecia deles, o quanto que eu gosto também do formato das músicas. Então foi uma experiência bem legal, né? É uma pena que a banda acabou parando um pouco as atividades, mas acho que logo logo volta de novo. Então, sem mais delongas, vamos à letra da canção. A música chama Amores Imperfeitos, que eu falei sobre ela aqui na semana passada. E começa assim, né? Vou até baixar um pouco mais a trilha aqui. Não precisa me lembrar, não vou fugir de nada. Sinto muito se eu não fui feito um sonho seu. Mas sempre fica alguma coisa, alguma roupa para buscar. Eu posso afastar a mesa quando você precisar. Então nesse primeiro parágrafo a gente já percebe que é como se fosse um término de relacionamento, né? Quando ele fala, não precisa ficar me lembrando, eu não vou fugir, certo? Alguma coisa que ainda está para ser resolvida. E também, né? Sempre tem alguma coisa que a gente deixa para trás, né? Guardado na casa da namorada, do namorado, tem uma roupa lá, alguma coisa que você gostava de deixar lá e usar. E sempre tem alguma coisa guardada nossa, né? Lá, ou então uma coisa guardada da pessoa aqui na nossa casa também. Então, assim, sempre fica alguma coisa pra trás. E tem algumas coisas que a gente acostuma pedir pra pessoa, né? Que nem tem um filme também que chama Amor a Toda Prova, que é um casal que se separa e tal, e assim, tem uma hora que ela fica com saudade do marido, ela começa a ligar pra ele e fala, eu não sei como é que faz pra ligar, não sei o que, lá do aquecedor. Na verdade, ela nem tava fazendo nada daquilo. Ela só usou aquilo como pretexto pra ligar pra ele, pra dizer que não tava sabendo fazer, mas na verdade ela queria falar com ele, né? Então ela aproveitou pra falar isso. Então assim, quando você precisar, eu posso afastar a mesa pra você. Então tem coisas que, né, a namorada prefere pedir pro namorado, que tem que fazer força e tal. Então a sensação que eu tenho é que é um término de relacionamento, né? E aí a música segue. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. E o refrão é daquilo que a gente falou semana passada. Os amores imperfeitos, eles nascem em lugares que a gente menos espera, né? Que nem quando tem aquela frase que fala assim, até em lixão nasce flor, né? Então, às vezes, de repente, numa situação que você menos espera, pode acontecer uma coisa bem legal. Naqueles lugares que a gente menos espera, pode acontecer o amor. E seguindo a letra da música, eu não quero ver você passar a noite em claro. Sinto muito se eu não fui seu mais raro amor. Quando o dia terminar e quando o sol se inclinar, eu posso pôr uma toalha e te servir o jantar. Então, essa coisa, né? Desculpa se eu não consegui ser pra você do jeito que você esperava. Desculpa se eu não consegui ser perfeito, se eu não consegui ser fodástico. E de novo, aquilo que a gente falou, que tem aquela mania de querer moldar as pessoas, ou então de desejar
eu queria conhecer uma pessoa que fosse assim, que fizesse isso, que gostasse daquilo, mas não, é assim, cada pessoa ela tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem seu gosto, cada pessoa tem sua ideia, e aí é onde as pessoas tentam se encaixar quando se gostam e respeitando o gosto e a vontade das pessoas e alguns cedendo, em algum momento cedendo alguma coisa, mas sempre tentando chegar num acordo para que seja bom para os dois lados, né? Não que você sempre fica sendo a pessoa perfeita, mas assim, você não tá feliz porque você tá tentando ser perfeito e ninguém é perfeito. Então ele pede desculpa se eu não conseguir ser perfeito para você. Aí continuando a letra, mentira se eu disser que eu não penso mais em você. Quantas páginas o amor já mereceu? Os filósofos não dizem nada que eu não possa dizer. Quantos versos sobre nós eu já guardei? Deixa a luz daquela sala acesa e me peça para voltar. Então essa parte é um momento raro que a gente tem de admitir que ainda sente saudade, que ainda sente falta da pessoa. E muitas das coisas que a gente quis dizer, que nem eu falei naquele episódio, né, as palavras que não foram ditas. Então assim, eu poderia ter escrito muito mais sobre nós, eu poderia ter falado muito mais sobre nós, mas em algum momento aquilo acabou e eu não soube ir pra frente, não soube o que fazer. E então assim, em algum momento, muitas vezes a gente tem dificuldade de admitir, né, após um término, que a gente ainda sente falta, que a gente sente saudade, mas às vezes dá esses lampejos, essas raros momentos de sanidade, raros momentos de lucidez, e a gente admite, e em algum momento, assim, em algum lugar da sua mente, algum lugar do seu coração, tem aquela vontade de que a pessoa te chame pra voltar, te peça pra voltar, e é aquele momento que só vocês sabem mais ou menos onde vocês se encontravam. Então deixa a luz daquela sala acesa, que é aquela sala que a gente se via, e me peça pra voltar, porque se você pedir pra voltar, eu também volto. Então essa sensação que eu tenho quando eu ouço essa parte da música, parece assim, nenhum admite, né, nenhum dos dois admite que ainda sente saudade, que ainda sente falta, que ainda existia muita coisa pra ser dita, ainda existia muitas páginas desse amor pra serem escritas, mas não foram. E assim, um fica esperando o outro pedir pra voltar. E aí ninguém pede, ninguém dá o braço a torcer, e os dois seguem a vida em frente e entram em outros relacionamentos. E acho que é isso, né? Então assim, é que nem eu já falei aqui acho que no programa da semana passada ou da retrasada, que assim, eu pego a letra da música e tento interpretar o que ela quer dizer. Mas não quer dizer que isso seja exatamente a interpretação da música que o compositor fez na hora. É que eu acho legal isso, eu acho um exercício muito bacana. Então pra você que tá ouvindo Terça Nova, de repente faz isso com uma música que você gosta, para pra prestar atenção, pega a letra dela, lê, né, e tenta interpretar o que aquela música quer dizer, tenta imaginar o que é aquela história daquela música. Eu acho muito legal. Então assim, eu quis trazer essa letra porque eu sabia que era uma letra que fazia a gente pensar, imaginar como pode ter sido. E tem mais uma música do Skank também que eu quero trazer aqui. Não vou trazer hoje, vou deixar para um outro programa, mas eu vou fazer a surpresa para vocês. Não vou falar o nome também, só para deixar essa curiosidade aí na cabeça, mas eu vou trazer ela aqui no programa pra gente entender a história dela, que eu acho que dá uns negócios muito doidos assim, pra gente imaginar quando a gente lê a letra dessa música prestando atenção. Então fiquem ligados que logo logo nos próximos episódios vai ter mais uma interpretation de música. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Nossa garganta deu uma falhada agora, tô meio rouco. É hora da gente falar do nosso tema de hoje. Bora dançar! O tema do Terça Nobre de hoje... O microfone parece que tá meio baixo, né? Tô gritando. Vamos lá, aumentar um pouquinho o microfone. O tema de hoje é... Quando você chora e ninguém vê. Tipo aquela frase, né? Quando o filho chora, a mãe não vê. Agora que o filho chora, a mãe não vê. Mas não, eu tô brincando. Acho que esses últimos episódios têm feito a gente pensar, mais ou menos, naquilo que a gente busca na vida e o que a gente é capaz de atingir, o que a gente precisa admitir que talvez não dê porque é muito maior do que a gente imaginava. Essa questão de caminhos, eu já falei também aqui de objetivos, já falei também assim de sonhos possíveis e sonhos que talvez não sejam possíveis de realizar, né? É porque assim, acaba entrando numa coisa, porque assim, a gente às vezes conversa com as pessoas e tem aquela questão assim da positividade, né? Então quando alguém chega em você e fala pra você assim, cara, eu tô triste por isso e por aquilo, e aí automaticamente você pensa, você entende que você precisa dar uma palavra de apoio pra aquela pessoa. E aí às vezes você fala uma coisa que talvez não vá acontecer, né? Que nem tem aquela frase assim, não promete aquilo que você não pode cumprir.
Mas assim, na questão, por exemplo, assim, tá acontecendo isso aqui, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas assim, a gente fala isso porque a gente quer animar a pessoa, a gente quer que a pessoa fique bem também, a gente quer dar uma palavra de conforto pra pessoa. Mas às vezes é muito maior do que a gente, às vezes é muito maior do que a gente pode querer, é muito maior do que a gente possa desejar, né? Então a gente fala, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, mas acaba sendo vazio, sabe? E entendam, eu não tô querendo criticar isso, porque eu também já fiz isso, eu faço isso. Eu não tô falando assim que é errado a gente fazer isso, mas quando você para pra pensar nisso de uma maneira mais realista, mais ao pé da letra, você fala, tá, mas como que essa pessoa pode me garantir que vai dar tudo certo? Como essa pessoa pode me garantir que vai ficar tudo bem? Então, lógico, aí eu vou estar sendo chato, cobrando, né? Mas não é isso. Mas pensa bem, né? Às vezes a gente fala isso só pra gente tentar trazer uma palavra amiga. Só pra gente tentar tirar a pessoa daquele momento que ela tá chateada. Mas às vezes não vai ficar tudo bem tão rápido. Às vezes não vai dar tudo certo no tempo que a pessoa precise e talvez queira que dê certo, né? Que às vezes a gente quer que dê certo logo e às vezes até vai dar certo, mas não no tempo que a pessoa tá esperando. Que nem assim, às vezes a gente tem uma coisa que a gente precisa resolver e precisa ser mais rápido, precisa ser imediata. E a vida não é assim, a vida acontece, né, aos poucos, que nem eu falei. Viva cada dia, são detalhes, comemorar as pequenas vitórias. Mas às vezes a gente tá numa situação tão complicada que a gente não consegue esperar. Sabe, não tem tempo, não dá tempo de esperar, porque o nosso desespero fala mais alto, a nossa ansiedade fala mais alto. E então as coisas não acontecem. E então acaba ficando vazio, né? Essa frase é uma frase que ela causa, ao mesmo tempo que ela pode causar uma tranquilidade, né? Não vou tranquilizar a pessoa e vou falar isso. E depois ela pode causar uma decepção, porque falar, poxa, mas e aí? Me falaram que ia dar tudo certo e não deu. Me falaram que ia ficar tudo bem e não ficou. E agora? O que eu faço? Então, eu tava pensando nisso esses dias, assim, como que às vezes a gente usa, né? As frases e a gente quer falar alguma coisa pra só resolver naquele momento. Então, às vezes é bom a gente pensar direitinho no que a gente vai falar, ou então se a gente não souber exatamente o que falar, a gente tentar se colocar no lugar da pessoa, ou tentar até perguntar pra pessoa assim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Olha, eu de verdade eu não sei nem o que te dizer, mas entenda que eu tô aqui do seu lado, entenda que eu tô torcendo por você, eu quero te apoiar, sabe? Às vezes a gente, de repente, mostrar que a gente também tá ali, que a gente tá do lado da pessoa, que a gente quer que as coisas deem certo também, porque às vezes a gente, no calor do momento, a gente pode falar várias coisas pra tentar resolver uma situação, mas talvez não esteja ao nosso alcance. Aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vai dizer, com aquilo que a gente quer prometer. Então, os exemplos de tomar cuidado com promessas que a gente tem na nossa vida são as crianças, né? Com certeza todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem criança na família, tem um sobrinho, tem um priminho, tem um irmãozinho, tem um filho, e aí tem um netinho, e às vezes a criança vem perguntar as coisas pra gente, e a criança, ela tem o universo inteiro na cabeça, né? A criança, ela tem a imaginação completamente gigantesca, e aquela criança tá sendo formada, e ela tá começando a aprender a gostar de um monte de coisa, e querendo um monte de coisa, e você precisa entender que algumas coisas que você fala para as crianças, elas guardam, elas levam aquilo, assim como eu já falei aqui no programa, coisas que eu ouvi quando era criança e pro resto da vida eu levei aquilo na mente. Então assim, esses são os exemplos mais próximos que a gente tem pra gente tomar cuidado com as nossas promessas. Às vezes a gente quer agradar a criança e a gente fala tudo que a criança quer ouvir e vai prometendo um monte de coisa, só que depois você não vai poder cumprir. E aí, uma das coisas mais tristes que tem é a gente decepcionar a criança, né? Você promete um presente, depois você não dá esse presente. Você promete estar presente num aniversário e não vai. Então é muito complicado a gente prometer as coisas pra uma criança, porque a criança realmente fica esperando. Então depois que eu comecei a entender um pouco mais isso, né? De que tomar cuidado com as promessas que a gente faz. Então sempre quando tinha alguma criança da família que me chamava pra uma formatura, pra um aniversário, pra alguma coisa, eu sempre tentava deixar assim, ó, eu vou ter que trabalhar, eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir folga, se eu conseguir pode ser que eu vá, mas assim, eu sempre tento deixar em aberto, não que eu não vá, mas assim, eu procuro ir, eu procuro estar presente, mas às vezes tem certas coisas que a gente não consegue dar certeza 100%, né, olha, eu vou estar lá, então, até porque a vida é assim mesmo, a gente não consegue, né, eu já falei, a gente não consegue controlar tudo, então assim, sempre tento tomar cuidado com o que eu vou falar, porque assim, a gente realmente fala, faz promessas para as crianças e às vezes a gente não pode cumprir, né, porque a vida realmente é bem complicada, então eu acho assim, um exemplo que eu tenho sobre isso
trazendo pra vida adulta, é isso. Às vezes a gente tá conversando com amigos, às vezes no próprio trabalho mesmo, na hora da empolgação, na hora que a gente quer ver as coisas acontecer, a gente quer ver as coisas dar certo, a gente começa a falar um monte de coisa. Eu mesmo já ouvi um monte de promessa. Se eu fosse levar o pé da letra, e se eu fosse ficar esperando essas promessas, né, de pessoas que falaram, não, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu tava até agora esperando. Então, assim, quantas vezes eu já ouvi, assim, gente que queria investir quando eu falei que eu tinha algumas músicas que eu escrevi, gente que falava, vou comprar um violão pra você, vou comprar uma caixa de som pra você, e vou não sei o que lá, vou te ajudar a registrar suas músicas. E isso nunca aconteceu. O violão, quem comprou fui eu mesmo. Eu tive que trabalhar e comprar, e eu comprei o violão com meu dinheiro mesmo. E eu comprei o meu computador com meu dinheiro, e eu montei o meu estúdio, a minha mesinha de som, meus cabos de som aqui com muito custo, mas eu montei. Cada época eu fui comprando uma coisa e eu mesmo comprei, não teve como eu receber isso de ninguém, e teve pessoas que me prometeram isso. Assim como eu já contei aqui no programa também, quando eu era criança, meu padrinho me prometeu, quando você fizer 18 anos eu vou te dar a carta de motorista. E eu fiz 18, eu fiz 19, eu fiz 20, eu fiz 21, e eu só fui ter depois quase com 30 anos e eu mesmo que paguei do meu próprio bolso trabalhando. Então, como aquela cena do Harry Potter que eu falo aqui no programa, que eu uso como exemplo várias vezes, naquele momento que ele tá esperando que alguém venha ajudar ele e os bichos estão lá querendo sugar a alma dele, ele não sabe o que faz, e aí ele mesmo percebe que não vai chegar ninguém. Quando ele volta no tempo, ele entende que foi ele mesmo, falou, não vai chegar ninguém, eu mesmo vou ter que me salvar. Ele levantou lá na viagem do tempo dele e ele mesmo se salvou. Então, às vezes na vida é isso. A gente, assim, lógico, é muito importante a gente contar com as pessoas, a gente também mostrar para as pessoas que a gente se importa e que elas podem contar conosco. Mas muitas vezes vai ser você sozinho, você que vai ter que resolver seus problemas. A vida adulta é assim, você precisa fazer, ninguém pode fazer por você. Muita coisa ninguém pode fazer por você, só você vai ter que fazer, só você que vai ter que resolver. Então a gente não pode ficar só esperando quando alguém promete alguma coisa, e a gente também não pode sair prometendo coisas que a gente não pode cumprir, promessas vãs. Então a gente tem que aprender também algumas coisas, tipo assim, saber usar as palavras, né? E assim, a gente fala tanto, né, que eu falo pra caramba, principalmente quando eu tô reunido com os amigos e tal. Na hora a gente tá falando, assim, eu tenho esse problema, né, às vezes eu tô conversando, tô falando, e eu tenho essa sensação que eu posso falar qualquer coisa, e eu vou falando. Aí depois quando eu chego em casa, quando eu volto, eu começo a relembrar, eu começo a repassar, né, na minha mente, isso é horrível. Mas eu começo a repassar e falo, nossa, caramba, olha o que eu falei, olha que besteira que eu falei, putz, por que eu falei isso? Que nada a ver, que não sei o que, eu fico me sentindo mal, eu fico achando que a pessoa ficou com raiva, mas não falou na hora. E isso é uma tortura, porque eu fico remoendo todas essas histórias na minha cabeça. Eu já falei aqui no programa que isso é ruim, então eu tento mudar isso, mas eu ainda tenho esse grande problema de que às vezes eu acho que eu falo demais e eu acabo falando coisas que não deveria falar. E aí eu começo a tentar me policiar nesse sentido. Eu acho que nesse mesmo formato é quando a gente tá prometendo coisas que a gente não pode cumprir. Porque assim, só pra poder falar na hora ali, a gente acha que tem que falar e aí acaba falando. E nem sempre é assim. Uma vez, um dos meus irmãos falou assim pra mim, a gente foi numa festa, né? E era um monte de gente que eu não conhecia. E, tipo, a galera cagou pra gente, assim. E não é nem questão assim, que eu falei, não é que eu queria chegar na festa e que eu fosse o centro das atenções, sabe? Que todo mundo parasse pra falar comigo e todo mundo me tratasse bem pra caramba e não sei o que, não. É que assim, eu gosto, que eu já falei, eu gosto de ir nos lugares e ser bem tratado. Assim, quando eu vou no mercadinho, quando eu vou numa loja, quando eu vou comprar alguma coisa, eu quero ser bem atendido. Porque eu tenho educação com as pessoas e eu quero que as pessoas tenham educação comigo. Graças a Deus eu tive educação na minha família e eu quero levar isso pra frente, né? Então, o mínimo que a gente espera é que a gente seja bem tratado. Não precisa ficar lambendo, mas tipo assim, que seja tratado com educação, né? E a gente chegou nessa festa e a galera cagou pra gente e ainda ficou tratando a gente estranho. E todo mundo com cara de bunda, todo mundo, sabe, a gente chegasse ou não faria diferença pra eles. A sensação que deu é que eles não queriam que a gente estivesse lá. É diferente de quando você vai no lugar e as pessoas estão vivendo normal ali e tá tudo certo, você tá ali. É diferente quando você chega e as pessoas fazem cara feia e em nenhum momento trocam ideia, te excluem completamente das conversas, das fotos. Aí eu fico pensando, o que eu tô fazendo aqui? Onde não puderes amar, não se demore. Então eu não quero me demorar em lugares assim. E aí eu reclamei pra caramba com o meu irmão, porque foi ele que me convidou. Eu falei, caramba, que merda, a galera tá cagando pra nós. E tipo assim, por mim, tudo bem. Por mim ainda, eu entendi porque ninguém me conhecia, beleza. Então ninguém é obrigado a ficar falando com quem não conhece, tudo bem. Mas meu irmão conhecia a galera. E mesmo assim, o pessoal ficou tirando ele também. Aí eu fiquei pensando, cara, por que a gente tá fazendo aqui? Aí eu comecei a reclamar com ele. Eu falei, vambora, cara. Que porra, que chato. Aí ele falou assim, cara, você tem que aprender uma coisa.
não é todo lugar que a gente vai chegar que a gente vai ser o centro das atenções. Aí ele falou isso pra mim, aí eu fiquei pensando assim, né? Isso me deu um negócio na cabeça que eu fiquei pensando, cara, mas será que eu sou assim? Então, será que eu quero chegar nos lugares e ser o centro das atenções? Será que eu quero chegar e quero que as pessoas prestem atenção em mim? Aí eu fiquei me sentindo mal, eu fiquei me sentindo preocupado, que eu não gosto disso, sabe? Eu não quero ser assim, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser alguém que chegue e pare tudo e todo mundo tem que falar comigo, todo mundo tem que fazer rever. Não, cara, eu não quero isso, jamais. É que nem eu falei, é legal quando a gente tá num lugar e tá todo mundo curtindo, trocando ideia, conversando, e cada um conta um pouquinho a sua história, e é difícil mesmo, quando tá muita gente reunida, a gente acaba atropelando, um fala, outro fala, e aí, tipo, eu que nem eu já falei aqui no programa, eu tento me policiar nesse sentido. E às vezes eu tô vendo que eu atropelei alguém na pessoa falando, eu vejo que eu atropelei alguém na fala, a pessoa foi falar, eu interrompi, aí eu retomo e falo, desculpa, você tava falando e eu te interrompi, continua o que você tá falando. Então assim, eu tento fazer isso, não quer dizer que eu consiga todas as vezes, tá? Eu ainda tenho muito a aprender, eu acredito que a galera que escuta aqui também já acontece isso, já me contaram isso também, alguns amigos. É natural, a gente não tem como, quando tem um monte de gente reunida, um fala em cima do outro mesmo. A gente tem que tentar ter essa educação de falar, calma aí, peraí. Eu falei, agora você falou, então eu te interrompi, desculpa, continua. E eu tento fazer isso. Mas quando ele me falou isso, não é todo mundo, não é todo lugar que você vai ser o centro das atenções. Que aí eu fiquei pensando assim, caramba, será que tá desse jeito? Então será que eu quero chegar e que todo mundo me dê atenção? E aí eu fiquei refletindo muito, e depois disso eu comecei a tentar me policiar mais nesse sentido de chegar nos lugares e saber me recolher na minha insignificância. Que nem eu falava quando eu morava na casa da minha mãe, né? Eu falava, mãe, eu vou me recolher na minha insignificância. Terminava a novela, falava, agora eu vou deitar e vou ficar quieto lá no meu canto. Então, sabe, e eu aprendi isso com o Emílio. O Emílio falava muito isso no Pânico. Ele falava, se recolha na sua insignificância. E ele conta que era a avó dele que falava isso. Então, assim, eu acho sensacional essa ideia. E aí eu falava assim, caramba, então eu preciso me recolher na minha insignificância. Eu vou chegar num lugar diferente, então eu tenho que cumprimentar e ficar na minha. Eu não preciso ficar ali tentando me enturmar. Se der pra enturmar, legal. Se não der, paciência. Mas vai ter momentos que realmente a gente vai passar batido. É que nem eu falei aqui. Às vezes eu acho que se eu passar na Paulista pelado, ninguém vai perceber. Porque a gente é invisível em São Paulo. As pessoas, elas não olham pras outras pessoas. Você não vê quem tá do seu lado. Você não sabe quem mora do lado da sua casa. Você não conhece os vizinhos. É São Paulo. São Paulo é assim. E, assim, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim? Às vezes é bom que ninguém me veja. Porque, assim, se as pessoas normais não me veem na rua, os ladrões também não vão me ver, então não vão me roubar. Graças a Deus não me roubem, não me vejam. Então, se pensar por esse lado, eu vou ficar feliz. Então tá bom, não me vejam. Se vocês não querem me ver, então não me vejam. Então finge que não vê, pelo menos. Então, sabe, tentar achar coisa boa até em lugares que não é tão bom. Eu ainda tenho bastante problema com isso, assim, dessa sensação de estar invisível, né? De ser mais um na multidão, que nem eu já falei aqui no programa. Mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, assim. Eu falei, caramba, será que eu sou assim então? Será que eu sou tão chato assim? Então, será que eu tô passando essa imagem de alguém que chega e quer que todo mundo preste atenção em mim? De alguém que todo mundo tem que ouvir quando fala? Não, eu fiquei mal pra caramba pensando nisso. Falei, não pode ser, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser assim. Então eu não quero ser assim, não sei se eu acho que eu não sou assim, mas se de repente eu sou assim, quem estiver ouvindo o programa e me conhecer, fala aí, mas fala com carinho também, fala com jeito, não vem esculachar não também, que aí também eu não vou gostar muito, mas troca ideia, né? Eu tô tentando não ser assim, não quero ser assim, e se eu fui algum dia eu sinto vergonha por isso, né? Mas é meio doido. E quando eu falo dessa questão assim, de ser mais um na multidão e de se sentir sozinho, né? Esses dias eu tava indo trabalhar e tava tocando. Eu tava puto, estressado, nem lembro porque. Eu sei que assim, tem dia que a gente acorda estressado. Eu sou um cara que eu tenho um pavio super curto, assim, então, tipo, eu fico estressado com muita facilidade, isso, confesso. Mas isso é de mim, desde criança sou assim, é bem complicado. Não é uma coisa que a gente tira da gente, né? Eu sou estressado, é foda, não sei explicar. E eu tava no metrô, indo trabalhar, tal. Aí daqui a pouco eu já tava puto. Falei, meu Deus, eu comecei a lembrar um monte de coisa e me irritou. Aí eu, putz, né? Aí eu vi uma galera assim com violino, com violão e caixa de som. Falei, puta que pariu, eles vão entrar no metrô e vão cantar. E eu já tava estressado. Falei, putz, cara. E eles cantam alto pra caramba. E, né, eu falei, puta, mano, já não gostei, né? Eu já fiquei ali, fechei a cara e falei, fazer o quê, né? E eles vieram tocar em cima de mim, assim, porque eu tava bem no cantinho do metrô.
E aí eles vieram cantar bem onde eu tava, né? Eu falei, tá bom. Aí começou a tocar em versão violino, aquela música que chama Ninguém Explica Deus, que é uma música gospel. Acredito que a galera que tá assistindo a gente conheça essa música, mas se vocês não conhecem, depois dá uma pesquisadinha se quiser também, lógico, né? Ninguém é obrigado. Mas é uma música muito bonita, chama Ninguém Explica Deus. E aí, eu acho que é uma banda que chama Preto no Branco. Pelo menos no YouTube eu já escutei com eles. Eu já conhecia essa música, eu acho essa música muito bonita, inclusive quando eu ouço eu choro, assim, dependendo da situação que eu tiver, eu choro mesmo. E aí eles começaram a tocar. E aí o meu coração foi amolecendo, né? Porque começou a tocar e eu falei, mano, essa música é muito linda. E aí tava violão, violino e saxofone tocando. Era 3 meninos novos, assim, devia ter, sei lá, 19, 20 anos, talvez até menos, porque eles tinham uma cara de molecão mesmo. E eles começaram, eles tocavam muito bem. E eu até guardei o nome na cabeça, porque eu preciso falar o nome deles aqui, que chama Pegada Acústica. Não sei se eles têm uma banda. Eu sei que eu acho que no Instagram deve ter, chama Pegada Acústica. Eles começaram a tocar Ninguém Explica Deus. Putz, cara. Eu fiquei emocionadaço. Falei, mas não é possível. E aí eu até gravei um trecho do áudio no celular mesmo, pra depois mandar pra minha mãe, pra minha família. E, meu, muito bonito. E aí é um tapa na cara que a vida dá na gente, né? Porque eu tava querendo muito chorar quando eu escutei aquilo, né? E aí, tipo assim... E aí eu fiquei pensando assim, né? A gente, quando a gente é adulto, a gente não chora... Tipo, a gente, quando é criança, a gente chora em qualquer lugar e a gente tá nem aí, né? A criança é assim, a criança deu vontade de chorar, ela chora. Ela não precisa perguntar. Ela não tenta ir se esconder em algum lugar pra chorar. Ela simplesmente chora, porque quer chorar. A gente, quando a gente é adulto, a gente não faz isso, né? A gente segura, né? Não dá pra gente chorar trabalhando. Você tem que ir no banheiro chorar escondido. Você tem que esconder, tampar o olho, falar, caiu um cisco no olho. E que nem eu uso óculos, então o óculos dá uma disfarçada também, né? Quando cai uma lagriminha ali escondida. E aí eu fiquei naquela assim, caramba, né? Choro ou não choro, sabe? Porque no metrô, sozinho, né? Apesar de estar cheio de gente, tava sozinho. Eu tava sozinho, né? Aí vem aquela dúvida na cabeça, né? Choro ou não choro? Disfarço ou não disfarço aqui? Mas eu acabei chorando um pouquinho assim, meio disfarçado, né? Mas assim, ninguém percebe, né? As pessoas, elas não vê você. Assim como eu falei, como eu me sinto invisível andando na rua e na Paulista, em qualquer outro lugar, no metrô não é diferente. As pessoas, elas não veem você. Então assim, eu tava lá no cantinho ouvindo essa música e pensando em um monte de coisa. E chorei um pouquinho, mas eu chorei só um pouquinho, não deixei vir aquele choro que derruba tudo, né? Só um golinho de choro, só. E aí eu fiquei, né? Beleza, enxuguei a lágrima, ninguém viu, ninguém soube. Porque, assim, né? Às vezes quando a gente chora, é um momento que a gente já não aguenta mais, né? Assim, a gente já tá num nível que a gente não sabe nem mais o que faz. E aí o seu corpo transborda, né? E aí você chora, faz parte da gente isso, né? Mas quando a gente era criança, adolescente, se a gente chorasse, vinha alguém perguntar, né? O que foi? Por que você tá chorando? O que aconteceu? E às vezes eu acho que no inconsciente mesmo, sabe? Não que eu não tô falando, eu não faço isso de caso pensado, tá? É inconsciente. Tipo, em algum momento quando a gente tá chorando, assim, por um instante passa na nossa cabeça que a gente queria que alguém viesse perguntar o que tá acontecendo. Que alguém viesse perguntar se tava tudo bem, sabe? Já aconteceu assim de eu ver pessoas chorando no metrô, numa escadaria de metrô, no ônibus. E me deu muita vontade de perguntar se tava tudo bem. Mas é São Paulo, né? É um lugar que mora muita gente e tem muita gente maldosa, tem muita gente oportunista. E aí, por exemplo, você imagina a cena, você vê uma mulher chorando no metrô, sentada lá quietinha chorando. Aí um cara chegar nela do nada e falar tá tudo bem, perguntar se ela precisa de alguma coisa, já vai pensar que o cara tá com segundas intenções, tá com maldade, né? Então, que nem uma vez mesmo, eu tava esperando o ônibus, aí chegou uma mulher e uma criança, uma filhinha dela. E ela desesperada, brigando com o marido no celular, e acho que era o marido, né? E falando, mãe, como é que eu vou embora? Que não sei o que. Aí ela começou a falar sozinha. Agora como é que eu vou embora? Não tem dinheiro pra ir embora, que não sei o que. E eu tinha um dinheirinho no bolso, eu tava com meu bilhete único, mas eu devia ter, sei lá, uns 4, 5 reais, dava pra pagar o ônibus, eu tava com a criança, então ela pagaria a passagem, a criança passaria na catraca. Eu ofereci, falei, moça, desculpa, não quero me meter, só eu vi você falando, se você quiser eu tenho aqui, eu pago a passagem pra você. Mas assim, eu juro por Deus que eu só queria ajudar.
Nenhum momento passou pela minha cabeça nada. Eu simplesmente ouvi uma pessoa desesperada e eu falei, eu tenho dinheiro, pelo menos pra pagar sua passagem, você paga e beleza. Sabe, eu não ia ficar andando atrás da pessoa e querer saber alguma coisa da vida dela, eu só queria ajudar. Aí do nada surgiu uma outra senhorinha no ponto de ônibus, ela começou a falar um monte, que não sei, você não precisa, ela não precisa de ajuda não, que não sei o que, e puxou a mulher como se eu fosse fazer alguma coisa, né? E tipo, era tipo de tarde, um sábado à tarde, um dia normal, não tava de noite, não tava escuro, não tava nada, mas entende que dependendo, que mesmo que a gente tenha boa intenção de ajudar, dependendo do que as pessoas veem, elas podem achar que você tá na maldade, que você tá, né, com segundas intenções, então assim, não dá pra você fazer isso. Então não dá pra você ver alguém chorando no metrô e eu perguntar por que a pessoa tá chorando. Se tá tudo bem, se precisa de ajuda. Então assim, a gente só consegue ajudar quando a pessoa desmaia, né? Alguém desmaia, aí você vai lá e pede ajuda. E mesmo assim, às vezes quando alguém desmaia, os outros acham que a pessoa desmaiou porque bebeu, né? Nem porque tá passando mal. Então é muito diferente isso. Então assim, quando a gente cresce, a vida adulta, ela deixa a gente com algumas coisas assim, a gente fica muito vulnerável e a gente se sente desprotegido em muita coisa. Então, assim, que eu volto a falar dessa questão do choro, muitas vezes aconteceu isso, de eu estar indo trabalhar e eu estar ouvindo música, eu fico ouvindo música, sou movido a música, e aí entra alguma música assim que me faz lembrar alguma coisa, que me faz lembrar um tempo que eu vivi, que me faz lembrar alguma pessoa, e às vezes, assim, vem tão forte a lembrança, que é que nem eu falo, a música ela é também uma das partes da máquina do tempo, e vem tão forte a lembrança que eu não aguento e eu choro. Muitas vezes eu chorei e ninguém nem fez ideia que eu tava chorando, que eu tava no metrô indo trabalhar, ou que eu tava voltando pra casa, ou então às vezes até no trabalho mesmo, quando eu voltei a trabalhar nessa empresa que eu tô hoje, teve um dia que eu tava tão nostálgico assim, eu tava ouvindo música assim, cara, mas me deu uma vontade de chorar tão grande, que nem só de lembrar eu fiquei emocionado, e eu não aguentei, sabe, eu tinha acabado de voltar, e aí eu comecei a ouvir aquela música e foi passando um filme na minha cabeça, e eu fui tendo saudade, e eu não podia falar que eu tava com saudade, eu não podia fazer nada em relação àquilo. E a única coisa que me restou foi chorar. E mesmo assim, né, quando uma pessoa me viu chorando, ainda tirou sarro, falou que não sei o que, nem vale a pena falar sobre isso. Mas, tipo assim, a gente chora e ninguém vê. E ninguém sabe o que se passa dentro de você, né? Então, é que nem às vezes a gente conversa, assim, sobre problemas, né? Que nem eu falei naquele programa, assim, que a gente vai se sentir melhor porque a gente vê alguém pior que a gente. Que não é legal a gente fazer isso, a gente usar do problema alheio pra gente se sentir melhor, a gente usar da dor alheia pra fazer que a nossa dor seja menor. Que nem eu já usei esse exemplo aqui. Tem gente que quando morre um cachorrinho, a pessoa ela sente como se tivesse morrido alguém da família. Porque o cachorrinho era da família pra ela. Aquela pessoa, ela teve o cachorrinho, ela gostava tanto, e a importância do cachorrinho pra ela era como se fosse um parente da família, como se fosse alguém ali que fizesse realmente parte da família. E quem nunca teve cachorro, quem nunca teve gato, quem não tem essa aproximação com pets, ela não vai entender. Então, vai olhar e vai falar, nossa, mas você tá chorando por causa de um cachorro. Só que você sabe a importância que era aquele cachorro pra aquela pessoa? Não. Então, se você não sabe, não tem como você falar. Você não viveu aquilo. Você não sabe o sentimento que a pessoa tem. E tem essas críticas também. Hoje muita gente critica, né? Quando fala assim, mas trata cachorro que nem filho. Fala com o cachorro como se fosse gente. Existem muitas críticas em relação a isso, né? Tem veterinário que acha certo, tem veterinário que acha errado. E vai acontecer isso. Sempre vai ter gente falando bem e gente falando mal. Mas aí cada pessoa sabe, né? O que deve fazer ou não. Só que quem não viveu isso não consegue entender. Que nem tem o trecho daquela música que eu sempre falo aqui no programa, né? Que, assim, só você sabe a dor e a delícia do que é ser você. Então só você sabe como que é ser quando você tá bem, como que é quando você tá mal, e só você sabe a dimensão dos seus problemas. Então, assim, às vezes uma coisa que é simplesinha pra mim, que eu olho e falo, não, mas isso é tão fácil de resolver. A pessoa tá quebrando a cabeça, tá se matando pra resolver, porque pra ela é maior, pra ela a profundidade é diferente. Alguns infinitos são maiores que os outros. Então, assim, cada pessoa tem dentro de si muita coisa, muita ideia, muita frustração, medos, saudades. Então, assim, é muito difícil a gente julgar. E é que nem eu falo, dificilmente alguém vai tentar entender o seu lado. E existem pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, algumas pessoas da família, alguns amigos, até colegas de trabalho que a gente pode contar, a gente pode desabafar, ou saber que aquela pessoa faria tal coisa por você. Então, algumas coisas a gente começa a aprender.
mas tem certas coisas que a gente não consegue compartilhar com ninguém, não consegue contar pra ninguém. E esses dias eu recebi assim também uma frase, né? E isso direto aparece assim nas páginas do Instagram, tal, que fala assim: que Deus te cure daquilo que você não conta pra ninguém. Então tem coisas que você não consegue contar pra ninguém. Por mais que você tenha amigos, pessoas de confiança, alguma coisa dentro de você bloqueia e você não consegue abrir pra ninguém aquilo. E só você sabe o tanto que aquilo te faz mal, só você sabe o tanto que aquilo te tortura, o tanto que aquilo te faz chorar, mas você não consegue contar pra ninguém, porque talvez a compreensão das pessoas não seja a que você esperava. E é o que acontece muitas vezes. Então assim, às vezes a gente chora e a gente não consegue nem contar por que a gente tá chorando. E talvez se alguém te perguntasse, talvez você não tivesse coragem de contar o motivo do seu choro. Porque às vezes você pode contar, que nem quando a gente é criança, e a gente fala: ah, você tá chorando por causa disso. Então, engole o choro, que manda a criança engolir o choro, ou então tá desdenhando do porquê do choro. Porque é o que eu falei aqui no começo do programa. Pra criança, a dimensão é muito maior. Pode perceber, quando você tem uma lembrança de uma rua que você ia, de um tio, de uma tia, de uma avó, da família. Tipo assim, você vai lá naquela casa, nossa, parecia que aquela casa era tão maior. Aí você volta daqui 20 anos e fala: nossa, esse quarto aqui parecia que era tão grandão e é pequenininho, essa rua parece que era uma subida super alta e é uma subidinha pequena. Porque quando você é criança, o universo é muito maior quando você é criança. Quando a gente é criança, as coisas elas têm muito mais dimensão, tem tudo diferente, tudo é mágico. Então, para criança, tudo é muito maior, as coisas são mais intensas, os sentimentos são mais intensos, as mágoas são mais intensas. Então, assim, aí quando você fala pra uma criança: ah, por isso que você tá chorando? Ah, engole o choro. Ah, não sei o que lá, não chora. Então, é isso, quando a gente tá na vida adulta e a gente tá chorando por algum motivo que talvez para nós seja muito importante, muito forte, pra uma outra pessoa pode não valer nada. E a pessoa vai desdenhar de você e vai falar: nossa, por isso que você tá chorando. Nossa, tanta gente assim e você aí sofrendo. Ai, tanta gente fala, tanta gente no mundo e você não sei o quê. Então, assim, as frases clichês, né? As coisas que as pessoas dizem porque acham que tá certo falar aquilo. Quando a gente tá sozinho, então a gente ainda sofre por um antigo amor, e aí alguém fala assim: nossa, mas com tanta gente no mundo e você sofrendo por uma pessoa que não sei o quê. Como se fosse simples, né? Como se fosse assim: você dá um estralo no dedo e fala: olha, eu não gosto mais, olha, eu não quero mais sofrer por causa dessa pessoa. Tipo, às vezes a gente não quer mais, mas mesmo assim a gente não consegue parar só porque a gente falou que ia parar, não é assim, né? Então precisa de um processo, precisa de um entendimento. Então às vezes as pessoas elas só falam as coisas simplesmente por falar. E às vezes é uma máquina de falar merda, né? Então é muito importante a gente saber o que a gente fala. Que nem eu falo, né? Esse último ano, pra mim, na verdade, né? Esse ano, não o último ano, né? 2023, pra mim tem sido um grande tapa na cara da vida, assim, em alguns sentidos, porque algumas amizades se afastaram, ficaram chateadas comigo por causa de algumas coisas que eu falei. E na minha cabeça eu achava que tava tudo certo, que eu tava conversando normal, mas em algum momento eu falei coisas que eu não deveria falar, eu magoei, eu chateei. E isso mostrou pra mim que algumas coisas a gente não deve falar, por mais que a gente pense, a gente também não precisa ser sincero o tempo todo. Lógico, também não vai ficar mentindo pros outros, mas saiba usar a palavra no momento certo. E isso me deixa triste, mas ao mesmo tempo me faz aprender, me faz crescer, me força a sair dessas ideias que eu tenho de a velha opinião formada sobre tudo. Não podemos. Eu tenho hoje 34, eu com 30 anos eu pensava diferente, mas eu sou forçado às vezes a pensar diferente de novo, porque eu acreditava que eu já tinha entendido algumas coisas. E aí depois quando eu olho de novo eu falo: não é assim, eu não posso falar assim, eu preciso respeitar mais. Então, esse ano tem sido isso, tem sido assim, até mais puxado nesse sentido, mas que as coisas verdadeiras realmente elas permanecem, né? Então, assim, por mais que às vezes alguém force, por mais que alguém às vezes queira ser, impor as ideias, que queira que tudo seja do jeito que ela quer, não tem como. Em algum momento, se não for de verdade, se não for enraizado, não vai ficar, não fica em pé, não tem raiz. Porque, assim, se você não tem raiz, não tem embasamento para segurar, então cai. Então, assim, às vezes algumas coisas
como diz, né, na época que eu jogava bola, assim, os moleques falavam assim, isso aí deixa que a natureza cuida, que o jogador, quando não era muito bom, ele ia perder a bola de alguma maneira, mesmo que a bola estivesse no pé dele, ele ia fazer uma cagada, ele ia tocar errado, ele ia chutar pra fora, ele ia cair, então assim, isso aí deixa que a natureza cuida. E tem gente que passa na nossa vida que é assim, que a natureza cuida. Em algum momento o curso natural da vida vai resolver isso. Essa pessoa vai sair da nossa vida, independente da gente querer ou não, porque é o curso natural da vida, porque não tem base, não tem raiz pra continuar, pra não ter raiz pra permanecer, sustentando as coisas que fala, sustentando coisas que inventa. Então a gente precisa saber separar isso e aprender realmente quem é verdadeiro, quem tá só querendo levar vantagem. E a vida faz isso, assim, quanto mais o tempo passa, mais claro isso fica. E eu acho que esse ano realmente, pra mim, assim, tem acontecido bastante isso. A gente tá no meio do ano, assim, foram 6 meses intensos até aqui nesse sentido, assim, de aprendizado, de me tirar da zona de conforto, de me forçar a tentar entender outras coisas, de continuar fazendo mesmo sem vontade, sabe? É um negócio doido. Mas ainda assim eu acredito que tem coisas que a gente tem que tentar levar como aprendizado. E girando o botão aleatório do Terça Nobre. Ah, meu cocória favorito. Agora é hora dele, é hora do Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória, vem pra cá. Vem, Tio Chicória, vem. Gente, tudo bom? Ora, tô com a gargantilha meio zoadinha, né, gente? Ora, que saudade que a gente fica da rapaziadinha do Brás, né, gente? Ó, hoje eu tô aqui na minha casa, gente. Tô no estúdio radiofônico, né? O menino não leva a gente pro estúdio verdadeiro. Mas aí eu tô aqui é minha casa, gente. Aqui mando eu, porra. Encheu a minha saca de uma chinelada na tua cara, meu. Porra, uma vez a gente tava no aniversário, né? E aí tem um pôster do Edmundo gigantesco. Pro Edmundo, quando jogou no Palmeiras, ele fazia chover, né, gente? Quem lembra do Edmundo Animal? Porra, ele fazia cada golaço, gente. E a gente ganhou um pôster e colocou na sala da casa da gente. Porra, e o filho da puta chegou lá, um cara convidado da festa chegou, teve aniversário, ele arrancou o pôster da parede. Meu, minha alma saiu do corpo e voltou, queria matar, gente, pelo amor de Deus, você arrancou o Edmundo da minha parede, põe o Edmundo de volta. E aí eu queria matar, gente, pelo amor de Deus, eu nunca mais fiz festa na minha casa, eu não gosto que venha na minha casa encher minha saca. Ora, a pessoa chega na tua casa e mexe na decoração da tua casa. Pelo amor de Deus, gente, o que tá acontecendo? Não pode, isso não pode acontecer jamais. Primeira coisa, tem que tirar o chinelo pra entrar na casa, tira a sapata, né? Por uma vez eu fui na casa de um amigo também, ele mandou tirar o tênis, eu tava com puta chulé, gente. Lá, tira o tênis, aí minha mãe não gosta que entra de tênis, falei, meu Deus do céu, era melhor ela deixar eu entrar de tênis, porque ela vai falar que não gosta de gente que entra de chulé, né? Aí nunca mais eu tive chulé na minha vida, comecei a cuidar direito, sabe, aquele remedinho no pé, uma meinha limpinha, gente. Porra, troca meio marmanjão desse aí tendo chulé, gente, que é isso, meu? Mas hoje eu vou nem falar mais nada, porque a minha cabeça já pirou aqui, gente. Mas, porra, cadê Paulinho? Cadê Angelinho que não manda mais nada pra gente? Cadê a Jessiquinha de Osasco, gente? Grande beijo. Boa, mestre Tio Chicória. Grande Tio Chicória, que é isso, hein? cada coisa, hein, Tio Chicória, que acontece com você. Não pode ter chulé, né, Tio Chicória? Marmanjão assim, não pode, poxa. Mas é verdade, Tio Chicória, não pode mesmo, né? Eu lembro da época do futebol também, que tinha aqueles meiões, né? Aquele meião pra jogar bola, eu só tinha 2. Então, tipo assim, tinha treino 4, 5 dias da semana. Então o meião não aguentava, não dava tempo de você lavar e já usar no outro dia. Então só tinha 2. Então, mesmo tentando revezar, chegava alguns momentos que tinha que usar o mesmo meião. Meu, às vezes esquecia o meião dentro da mochilinha, cachuteira. Meu Deus do céu, quando eu ia pegar o meu, era um chulé, bicho. As pessoas queriam me matar, então assim, molequinho, né, não tinha condições de ficar comprando um monte de meião também, mas aí depois disso eu comecei a cuidar melhor também, lavar, e aí tentava não deixar, não podia esquecer ele úmido, porque mesmo que você usava e você deixasse ele fora da mochilinha, pendurasse no varal, ele o meião secava e no outro dia dava pra usar pra jogar bola, porque era só pra jogar mesmo, né, mas aí se esquecia na mochilinha, Tio Chicória, era um chulé que, olha só, viu, não dava pra aguentar não.
programa de hoje a gente tá conversando quando você chora e ninguém vê. Isso já aconteceu com você? Naquele momento, né, que a gente às vezes tá deitado assim pra dormir e tá vendo um videozinho no Instagram, assim, aqueles vídeos que faz a gente ficar triste pra caramba, né? Que tem um vídeo assim que tem aquele antes e depois, assim, do vídeo de pessoas abraçadas, né? Então, tipo assim, primeiro mostra a foto da pessoa, mostra a pessoa sozinha, né? Sem ninguém do lado no abraço, e depois volta a foto antiga com a pessoa que faleceu, sabe? Cara, esse vídeo é muito... Nossa, é muito difícil de assistir. Só de lembrar eu me emociono também. Então, assim, é um tipo de vídeo que eu não posso ver, meu. E aí, principalmente antes de dormir, né? Você tá ali com a cabeça pronta pra dormir, e você vê um negócio daquele, você chora. E eu choro vendo um monte de coisa, assim. Eu choro assistindo filme, às vezes também, quando eu tô deitado, eu lembro de alguma coisa. Então, como eu falei, geralmente escutando música, vendo algum tipo de videozinho, esses que fazem a gente ficar triste. Então, são momentos que, assim, às vezes eu dou uma choradinha assim e ninguém nem fica sabendo. Eu só choro um pouco e já era. Então, eu acho que isso acontece com muita gente também, assim, que... Eu vi um vídeo também de uma vez de uma menina que ela falou assim: o que vocês fazem na sua meia hora de almoço? Eu venho aqui chorar, eu venho aqui nesse cantinho chorar. E aí depois corta pra ela falando: não, gente, tô feliz porque eu pedi demissão. Tipo, ela foi lá e conseguiu se libertar daquilo que tava fazendo ela sofrer, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas tem hora que dá vontade mesmo de jogar tudo pro alto e falar: credo, não quero mais nesse trampo, não quero mais ficar aguentando essas pessoas chatas e tal. Então, às vezes, quando a gente não consegue sair disso, não consegue resolver, não consegue chutar o balde, a gente chora porque é o que sobra pra gente fazer. O que você vai fazer se você não consegue resolver aquilo? Se é uma coisa que tá fora do seu alcance, o corpo transborda, a gente chora, né? Acho que isso acontece com muita gente. Olha a musiquinha de videogame, 8-bit. Ó o videogame, ó o Mario pulando, vai. E chegou o momento, então... Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. É hora de dar tchau. Agradecendo a todo mundo que veio até o final do programa. Você que é inscrito no canal youtube.com/euribenevento. Obrigado pra você que já é inscrito. Se você está se inscrevendo hoje, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, você está escutando pelas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, não sei o que lá, Cast. Você que está ouvindo por outras plataformas, venha para o YouTube também, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, bora compartilhar com seus amigos, bora chegar a 1000 inscritos no canal, manda para quem você gosta, manda para quem você quer trocar ideias sobre esse tema, é só mandar, youtube.com/euribenevento, tem lá todos os episódios, tem a playlist Terça Nobre, com todos os episódios, dá pra você ouvir os episódios anteriores, fica lá à vontade aqui no nosso canal. Aproveitar para mandar um beijão para minha mãe, a dona Tânia, para toda a minha família, para todos os meus amigos. Um abraço também para Cris Maria, lá em Cachoeira Paulista, que mandou mensagem falando sobre esse episódio de Amores Imperfeitos. Um abraço também pro meu amigo Betão, lá em Roseira, Betão Palestrino. Valeu, Betão. Um abraço para toda a galera que tá sempre ligada no nosso Terça Nobre. Tamo junto, galera. Beijão, fica com Deus. Terça Nobre.